Aliados de Cláudio Castro têm crescente desconfiança de que o senador Flávio Bolsonaro largou a mão do governador do Rio de Janeiro e pode estar trabalhando pela sua cassação. Castro enfrenta uma ação no TSE por abuso de poder político e econômico. Quem vai contar essa história pra gente é a Paola Costa, aqui no Plantão do Meteoro. Paola, esse é aquele típico corte briguem, desgraçados, briguem. Esse. É exatamente isso. Pois é. O Flávio Bolsonaro, que para todo mundo sabe é pré-candidato à presidência da República, né? Ele tem aí, parece que tem aí andado com algumas conversas ali pelo PL, em que ele não tá muito afim de apoiar o Cláudio Castro ali no TSE para que ele não perca o seu mandato e que ele não seja cassado. E para que ele não fique inelegível, né? O PL tinha uma esperança, alguns membros do PL tinham uma esperança que o Flávio Bolsonaro interferisse, especialmente junto aos ministros ali, o André Mendonça, né, o terrivelmente evangélico, e o Cássio Cuncar, que são amicíssimos, né, da família Bolsonaro, foram indicados inclusive pelo Jair Bolsonaro pro STF, e aí em função disso tem vagas hoje no Tribunal Superior Eleitoral, mas parece que o Flávio Bolsonaro não andou fazendo muito a parte dele aí. Quem falou um pouco sobre isso foi o Otávio Guedes, hoje na coluna dele lá pra Globo News. E a gente tem aí um videozinho do seu Otávio Guedes falando um pouquinho dessa história. Gente, é cada vez maior a desconfiança de que o senador Flávio Bolsonaro está trabalhando pela cassação de Cláudio Castro, seja por ação ou até mesmo por omissão. Os dois divergem sobre o nome que deve ocupar a vaga de Cláudio Castro quando ele se desincompatibilizar para concorrer a senador. Então, com Cláudio Castro com os direitos políticos cassados, não só Flávio Bolsonaro consegue emplacar o seu nome, como também abre uma vaga de candidato a senador. E aí toda hora surge um nome, provavelmente especulações até para pressionar Cláudio Castro a fazer o acordo com Flávio, a aceitar os termos, seriam termos de rendição. Por exemplo, um nome que surgiu semana passada, que eu ouvi, foi até da própria mulher do Flávio Bolsonaro, com a intenção de manter o sobrenome do clã no Senado. Então, nós vamos aguardar o próximo voto, é do ministro Antônio Carlos, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é ligado ao Cássio Nunes. O Palácio Guanabara contava com o voto dele como contrário à cassação, mas a expectativa mudou. E a conta, a fatura, está indo para Flávio Bolsonaro. Gente, é cada vez mais. Pois é. O seu Castro tava contando aí, porque ele tá, né? Ele foi. A gente conversou sobre isso num corte da semana passada. Que o Castro, ele vai começar. Nós vamos voltar a ter a apuração no Tribunal Superior Eleitoral de abuso de poder econômico. 27 mil cargos que foram criados aí com uso de recursos públicos para aliados do Cláudio Castro e cabos eleitorais ali na campanha de 2022. Inclusive, existe uma especulação de que boa parte do recurso utilizado teria vindo da privatização de empresas de água, energia elétrica, etc., no estado do Rio de Janeiro. Então, ele teria utilizado ali os recursos das privatizações para poder colocar na sua própria campanha, dessa maneira aí, utilizando a máquina pública, a máquina do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente tem a absolvição do Castro lá no Tribunal Regional do Rio de Janeiro, já começa uma articulação dentro do PL para que o Castro vá para o Senado, porque ele não pode mais se reeleger no Rio de Janeiro como governador, então ele tem que ir para outro lugar e se tem o nome dele como nome favorito à disputa do Senado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu não sei o que acontece com vocês, Cláudio Castro em primeiro para a corrida do Senado, é difícil de tolerar. Tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, gente, que elegeu Mourão. E, eu fico chocada. E ainda me choca. Então, assim, tinha esse nome, só que para isso o Castro precisa descompatibilizar, ou seja, ele precisa renunciar, ele precisa sair do cargo de governador.
E aí rola duas coisas. A primeira é que precisa de um mandato tampão, alguém que fique nesses 6 últimos meses do ano. Como não tem como colocar o vice dele, e não tem como fazer uma eleição direta, porque falta muito tempo para a eleição geral, pouco tempo, quem escolhe quem vai ficar no lugar dele é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E já tem um secretário, que é o Nicola, que é secretário ali do Castro, que ele tem como o nome que ele quer para esse mandato tampão. Então, para ele ficar nesse lugar, ganhar alguma certa notoriedade e vir para as próximas eleições em algum cargo, né? Para tentar concorrer em algum cargo na próxima eleição, talvez até para a prefeitura do Rio de Janeiro ou para alguma vereança, mas ele vir para a próxima eleição, que vão ser as eleições municipais. O Flávio Bolsonaro é contra. O Flávio Bolsonaro tem outros nomes inclusive dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que são muito mais próximos a ele, que ele gostaria que estivesse nesse mandato tampão com essa mesma finalidade, né? Poder colocar essas pessoas em alta e esses nomes aí se tornarem mais populares no Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma questão que tem também uma ala do PL, tá? E aí aqui eu vou trazendo de fontes minhas, dentro de alguns lugares estranhos que eu tenho fontes, que desde a prisão do TH Joias, né, quando o TH Joias foi preso e que se colocou que ele tinha, sim, uma relação com organizações criminosas, e logo depois se descobre que o Bacelar também tem essas ligações, e o Rodrigo Bacelar é afastado do cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio, desde essa época existe uma ala do PL que largou a mão do Cláudio Castro. Porque essa ala do PL entende que o Castro também pode ter ligações com o crime organizado, ou se não tiver ligações diretas, sabia que poderia ter ligações e nunca falou nada a respeito. Então, existe uma ala do PL, por incrível que pareça, existe uma ala do PL que é contra organizações criminosas. Isso me chocou bastante saber. Essa parte me deixou bastante. Eu confesso que eu fiquei bem nessa. Mas pera, o PL tá querendo expulsar alguém por contatos com crime organizado? Eles já viram quem eles apoiaram para o presidente? Eles estão olhando quem eles estão apoiando? Assim? Não, mas temos isso. Temos uma pequena ala do PL, não é uma ala grande, enfim, mas há uma pequena ala do PL que não quer que Cláudio Castro seja senador. E não quer que o Flávio Bolsonaro tenha ligações com o Cláudio Castro e acredita que o fato do Castro saber ou estar não conectado... quer que o Flávio Bolsonaro tenha ligação com gente que tenha ligação com o crime organizado. Então, é que CV e a milícia não se dão muito bem, né? Entendi, faz sentido. É que o Comando Vermelho e a milícia não se dão muito bem, assim, né? Eles não são muito alinhados. Então a gente tem essa divergência. E a galera soltou a mão do Castro nessa época, tem esse pensamento. Tem também a questão dele ter sido pego fazendo esse uso da máquina pública do Rio de Janeiro, que também não ficou legal para a imagem do PL no Rio de Janeiro. Então tem uma galera que realmente soltou a mão dele. E no caso do Flávio, o soltar a mão do Castro, e aí diretamente eu tô falando sobre o Flávio Bolsonaro, o Flávio ele se encontrou com o Cláudio Castro hoje, na segunda-feira, dia 23, para falar a respeito desse mandato tampão. A gente ainda não tem muitas informações sobre como foi esse encontro. A única coisa que a gente sabe é que parece que não chegaram a um acordo, né? Não conseguiram chegar realmente a um acordo, que há ainda essa divergência, e parece que a situação não foi muito boa, parece que foi um pouco desconfortável ali pro Cláudio Castro encontrar com o Flávio Bolsonaro nesse momento, parece que o negócio não foi muito, eles não foram muito felizes e não ficaram muito satisfeitos aí com a coisa toda. E o Flávio, né, está saindo do Senado, porque, enfim, vai concorrer à presidência. Flávio se elegeu em 2018, então agora ou ele vai ao Senado ou ele vai à presidência. Se ele vai para a presidência e perde pro Lula, nós temos aí Flávio Bolsonaro fora do jogo político, pelo menos até a próxima eleição. Por 2 anos a gente se livra dele. Mas, em compensação, a gente vai ter outro nome para o Senado. E aí vem toda a articulação do clã Bolsonaro. Né? Assim como o clã Bolsonaro levou Carlos Bolsonaro para Santa Catarina para concorrer ao Senado lá,
e escanteou a Carol Detone, a gente tem agora o clã Bolsonaro tentando escantear o Cláudio Castro para emplacar um nome de um outro Bolsonaro. Nesse caso, da esposa do Flávio, que não tem nenhum vínculo político. E aí isso é perfeito, porque ela é uma mulher, né? Mulheres costumam conseguir votos de outras mulheres, que são a maioria do eleitorado no Rio de Janeiro hoje, a maioria de mulheres. E você tem uma pessoa que não tá no grupo político, né? Não tá no meio político, então pode dizer que ela é meio outsider, né? Ela é contra o sistema, ela veio de fora. Então existe ali já, inclusive, pronto, né, como fazer a campanha da Fernanda Bolsonaro. Então, estamos nesse Cara, jogo agora. cara, eu fico muito feliz com tudo isso, pra falar bem a verdade, porque o que a gente tá vendo em vários estados, eu acho que você fez essa comparação com Santa Catarina, é muito bom, dá pra fazer essa comparação também com o que aconteceu no Ceará com a Michelle tentando empurrar o Ciro para fora. A gente pode falar sobre o que aconteceu no Distrito Federal, de tentarem tirar o Ibanez para colocar a Bia Kicis. É um movimento a nível nacional e que mostra que o bolsonarismo ele não aceita. Ele é muito ligado à lealdade, né? Ele é muito ligado, não, eu preciso de alguém que seja leal ao líder supremo, que é o Jair Bolsonaro, que por mais que a gente já dele como morto político, né, na prisão e tudo mais, ainda se exige essa lealdade dele. E que eles não conseguem olhar para a direita tradicional e ver essa direita tradicional como leal, né? Pelo menos essa é a leitura que eu estou fazendo. E que eles vão tentar, sempre que possível, escantear a direita tradicional para colocar alguém que seja leal a eles. E isso, para a esquerda, é muito positivo, porque a direita tradicional e a direita bolsonarista, elas juntas, de certa forma, se complementariam de uma forma que é muito perigosa, porque a direita bolsonarista ela tem todo um arcabouço ideológico que traz votos e tudo mais, tem um domínio de redes sociais que traz votos e tudo mais, mas a direita tradicional tem algo que a direita bolsonarista não tem, que é a articulação política, que é capilaridade para dentro lá dos partidos. E isso faz toda a diferença, porque você fazer essa articulação política, que a gente costuma associar mais a figuras como o Kassab do que ao Bolsonaro, faz toda a diferença nas eleições. É tão importante quanto você ter o controle das redes sociais, você ter o controle da máquina partidária. Essa direita tradicional tem controle de emenda. Essa direita tradicional tem controle de tempo de televisão, que sim, ainda importa nas eleições. Você junta essa direita tradicional com a direita bolsonarista, você cria esse megazord que ferraria muito a esquerda nessas eleições. Mas o que a gente está vendo é que a direita bolsonarista está disposta a abrir mão de tudo isso, está disposta a abrir mão de emenda, de articulação partidária, de tempo de televisão, para ficar só com a ideologia e rede social. Não que ideologia e rede social não tornem eles perigosos. Sim, eles continuam sendo extremamente perigosos só com arcabouço ideológico e rede social. Mas ele imagina se além de tudo isso eles ainda tivessem todas essas coisas que vêm com a direita tradicional. Por isso eu só torço para que briguem cada vez mais e que não consigam fazer, que a gente tenha 3 grupos disputando, né? A esquerda, a direita tradicional e direita bolsonarista, ao invés de ter esse combo das direitas contra a esquerda, que daí a gente tava ferrado. E vai rachar mais, né? Porque, assim, só pra gente finalizar, já que você estava falando do Flávio Rachadinha, ele gosta tanto de rachadinha que rachou a família também, né? Hoje mesmo, Michelle Bolsonaro postou um vídeo fritando bananas. Eu não queria dizer nada, mas eu acho que não era sobre a marmita do Jair.
É mais claro que isso só se ela tivesse fazendo alguma coisa com chocolate também. Olha, eu não duvido nada. Inclusive, né, pra gente encerrar, a fofoca é que Michele Bolsonaro está querendo sair do PL, viu? Então, Eita, talvez nós. a gente tenha um racha na extrema direita também. Ó que delícia. Beleza. Ficamos por aqui, Paola. Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já vem dar um tchauzinho pra vocês.